Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram, amém? Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu quero só abrir um parêntese aqui, de fazer menção também da minha sogra, que pertence a essa igreja. Muita gente não sabe que a minha sogra está aqui, a mãe da Camila. E eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e falar assim: sério que a mãe da Camila canta no louvor? É porque ela é tão caladinha. Aí tem também a irmã da Camila, Marcele, o Douglas, o Rian, a Adriana, todo mundo é da minha família, né? Dá quase uma igreja. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. São pessoas maravilhosas, a qual Deus tem me dado a graça de caminhar durante quase 13 anos, né? E voltando à palavra do Senhor, nós temos uma palavra hoje que vai nos falar um pouco sobre várias coisas dos versículos que a gente, dentro do versículo que a gente leu. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que para viver o novo de Deus, algumas coisas precisam mudar. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que para poder viver o novo de Deus, algumas coisas precisam mudar. E eu sei que essa palavra mudança é uma palavra que incomoda. Por quê? Por muitas das vezes as pessoas estão aí numa zona de conforto, estão num local em que está tudo bem, está tudo tranquilo, e a mudança, ela traz desconforto. Eu já tive a oportunidade de mudar algumas vezes, por exemplo, 25 vezes, de uma casa para outra. Então, eu já montei e desmontei cama para lá. Eu já carreguei guarda-roupa, já carreguei armário de cozinha. Ninguém faz isso aqui mais, né? Já carreguei geladeira, já carreguei fogão. E é desconfortável, principalmente para a dona de casa, para a mulher. Por quê? Ela tem que arrumar a mudança, depois ela arruma a casa que eles estavam mudando, depois ele chega na casa, coloca as coisas no lugar, desarruma a mudança, que é uma parte da arrumação, arruma a mudança de novo e coloca tudo no lugar. Então, a mudança, ela traz um certo desconforto, né? Porém, a gente precisa de entender que se nós queremos viver o novo de Deus, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E essa palavra mudança, ela precisa começar a fazer parte do nosso dia a dia. Eu poderia perguntar aqui, né, como eu já perguntei, quantos de nós aqui já mudou de casa? Quantos de nós aqui já não mudou de escola? Ou talvez de emprego? Eu mesmo já não sei quantas escolas, não sei nem o nome das escolas que eu já passei, né? Foram várias. E de empregos, quantos empregos você passou, né? Você se lembra de como foi desconfortável mudar de um emprego para o outro, mesmo que quando numa parte boa, quando para uma parte ruim. Talvez você estava num momento em que precisava crescer e teve que mudar de uma empresa para outra. Talvez você estava num momento ruim na companhia e resolveu mudar também de uma companhia para outra. Ou seja, vamos falar muito sobre essa palavra mudança, né? E eu gostaria de perguntar para você, o que foi mais difícil deixar? O lugar, as pessoas ou o processo da mudança em si? O que foi mais difícil deixar? O lugar, as pessoas ou o processo em que você estava passando pela mudança? Pois nós temos que entender que quando a gente muda, a gente começa a enxergar novos ares. Deus me traz à memória várias situações em minha vida em que eu só pude alcançar algo porque eu tive que mudar os meus hábitos. E assim também é para todas as áreas. Quando eu digo todas as áreas, eu digo na área espiritual, eu digo na área material, né? E na área profissional, por exemplo. Se você almeja algo da parte do Senhor, no âmbito espiritual, você precisa ter uma mudança. Você precisa começar a mudar algo. Por exemplo, o seu hábito.
Eu não sei se você, ao se acordar, você dobra o seu joelho. Se você não faz isso, eu sei que talvez seja um pouco desconfortável você se levantar pela manhã e dobrar os seus joelhos, porque não é um hábito. Mas quando você quer algo mais da parte do Senhor, é necessário você conversar com Deus. Então você vai falar mais com Deus, talvez você ore mais pela madrugada, talvez, porque tem gente que é assim, que gosta de orar pela madrugada, mas tem gente que não consegue orar de madrugada e gosta de orar pela manhã, assim que acorda. Também tem gente que gosta de orar durante o dia. A minha mãe, por exemplo, se você falar com ela assim, eu preciso que você faça aí uma consagração em prol da minha vida. Minha mãe ela, com muita facilidade, ela entra dentro de uma igreja às 6 horas da manhã e só sai 6 horas da tarde em jejum. Eu já testemunhei a minha mãe fazer isso inúmeras vezes. Mas se você quer alcançar algo da parte de Deus que envolve a sua vida espiritual, é necessário uma mudança. É necessário que você adicione na sua rotina alguma coisa para poder chamar a atenção de Deus. A gente vê que Jeremias, quando ele quer alcançar algo da parte de Deus, ele clama. E quando a gente age em favor de Deus, a Bíblia vai falar assim, olha, que Jeremias fala assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Então, para que Deus respondesse Jeremias teria que fazer o quê? Clamar. Então, se você não passa a clamar ao Senhor, se você não conversa com o Senhor, se você não fala nada com o Senhor, dificilmente o Senhor vai fazer algo por você, porque você não tem o hábito de falar para Ele o que precisa mudar, ou o que precisa melhorar, e fazer coisas que vão te elevar o seu nível espiritual. Por exemplo, orar. Eu sei que é desconfortável fazer jejum, aí tem aquelas dúvidas, se eu tenho que parar de tomar um remédio, se eu tenho que ficar sem comer. Gente, é sacrifício. É uma mudança que vai elevar o seu nível espiritual. E quando eu falo com você que é necessário você fazer esse tipo de coisa, é por isso que a gente vê o nosso pastor cheio de graça, sendo usado por Deus, por tantas das vezes trazendo várias mensagens aqui, é porque ele não fica na sua zona de conforto. Eu tenho certeza que várias noites de sono o nosso pastor tem perdido para poder orar pelas nossas vidas, para poder ouvir uma palavra do Senhor, para poder entregar aquilo que você precisa. Então, quando o Senhor Jesus Cristo me trouxe para poder falar para você que necessita mudar, é para que você saia dessa zona de conforto. Você não foi escolhido por Deus simplesmente para poder ficar assentado em um banco de igreja. Não, Deus te escolheu para algo muito maior. E talvez hoje, agora, nesse momento, você está escutando uma mensagem que Deus está começando a te fazer entender que é necessário mudar para que Deus se entregue aquilo que Ele te prometeu. Amém? Quando Deus chama Abraão, Ele não estava apenas mudando o seu endereço, Ele estava transformando uma vida. Quando Deus chama Abraão, Ele não estava mudando somente o endereço, Ele estava transformando uma vida. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essa história de Abraão, porque é uma história muito conhecida, porque através da grandiosidade do nome que Deus deu para o nome de Abraão, é que hoje você conhece ele. Mas durante um certo tempo, Abraão, que ainda era Abrão, ele teve o seu nome trocado, né, de Abrão para Abraão. Ele vivia junto com seu pai, junto com a sua família, em um local chamado Ur dos Caldeus, né? E esse era um local bacana. A gente pode observar que Ur era uma cidade que era próspera, uma cidade muito rica, era uma cidade que era desenvolvida e próspera. E que Abraão, ele tinha bens e tinha família ali naquele local. A Bíblia não nos fala que Abraão era sozinho quando ele saiu da sua terra e da sua parentela. A Bíblia não nos fala que Abraão não era casado quando ele saiu da sua parentela. A Bíblia não nos fala que Abraão, ele saiu sozinho. Não, a Bíblia fala que ele largou ali o seu pai, a sua mãe, a sua parentela, o seu tio, os seus primos, e foi com a sua família para o local que Deus ainda iria mostrar. Deus nem tinha falado aonde. E aqui eu tenho que falar
falar algo para você. Talvez Deus já te mandou mudar. Ele não falou para onde, você está esperando ele falar para onde, mas o negócio é que ele está esperando você ir para ele poder te mostrar. Enquanto você ficar parado, Deus não vai te mostrar. A primeira coisa, tem alguém aqui que me ensinou algo há muito tempo e eu tenho que compartilhar para a igreja, que o Espírito Santo de Deus me faz lembrar isso. Se nós não ararmos a terra, Deus não vai mandar a chuva. Se nós não ararmos a terra, Deus não vai mandar a chuva. Deus está esperando de você um passo de fé para que ele comece a fazer a obra na sua vida. Deus está esperando de você obediência, porque quando Deus fala com Abraão, Abraão não questiona a voz de Deus. Quando Deus fala com Abraão, Abraão não pergunta para onde vai. Quando Deus fala com Abraão, Abraão não pergunta para o pai dele se ele tinha escutado aquela voz também. Quando Deus fala com Abraão, Abraão não pergunta para a esposa se ela tinha escutado aquela voz que falou com ele também. Então o mesmo eu gostaria de te falar. Deus já falou com você, porque é com você que ele tem esse propósito. Deus já falou com você, porque é em você que ele vai desenvolver essa obra. Deus já falou com você, porque ele acredita em você. Ele acredita no seu potencial. E aqui a gente vai ver o Senhor Jesus Cristo, o nosso próprio Deus, falando com Abraão: sai da tua terra. E aí a gente entra no nosso primeiro tópico, que vamos falar sobre ambiente. A terra fala de ambiente ao qual Abraão vivia. E aí eu gostaria de trazer a mensagem para os irmãos falando sobre ambiente. Eu não sei qual o ambiente você está inserido, mas se você quer mudança, se você quer alcançar algo da parte de Deus, Deus vai te tirar talvez do ambiente em que você está inserido. Não sei se você busca algo na sua companhia, no seu emprego, você quer algo novo, quer uma companhia nova, quer um carro novo, não sei o que você tem buscado, quer algo da parte de Deus, mas você vai precisar mudar, você vai precisar sair desse ambiente. Não me tome como uma pessoa que esteja te dando uma ordem. Talvez Deus, ele está me trazendo aqui para poder falar com você, e nessa parte da mensagem, o intuito é mostrar para você que talvez o ambiente que você está inserido, ele pode estar te influenciando. Sabe por quê? Porque às vezes, quantas vezes Deus já te disse vai, e as pessoas que estão ao seu lado te diz fica, e você permaneceu. Quantas vezes Deus já falou com você prossiga, e as pessoas que estão ao seu redor disse fica, e você ficou. Quantas vezes as pessoas que estão ao seu redor têm te impedido de caminhar em direção àquilo que Deus te mostrou? E você sabe por que isso acontece? Porque tem coisas que Deus só mostra para você. E as pessoas que estão ao seu redor não vão compreender o propósito que Deus tem para a sua vida. Não adianta contar para a esposa, não adianta contar para o esposo, porque a visão que Deus deu foi para você. Não adianta pedir um conselho para o patrão, não adianta pedir um conselho para um amigo, porque Deus falou para você. Eu não sei o que é, mas Deus já te falou. E Ele está esperando um passo de fé da sua pessoa. Ele está esperando obediência de você. Seja obediente, seja ousado. Você nunca viverá o propósito de Deus permanecendo num ambiente que destrói o seu propósito. Eu não sei de onde você precisa sair. Talvez nas redes sociais tenha sido um ambiente que tem travado aquilo que Deus tem para você viver. Talvez a internet tenha sido algo que tem te impedido de caminhar na presença de Deus. Talvez você tenha se comparado e aquilo tem com algumas pessoas nas suas mídias sociais, e isso tem te impedido, tem te travado de viver. Não sei se as redes sociais, não sei se os lugares ao qual você tem frequentado, não sei se os hábitos a qual você tem te prendido. Faça uma autoanálise, pense um pouco.
no que tem te impedido de viver o propósito de Deus. Porque tem coisas que Deus só mostra para você. E eu vou falar para você, talvez você não sabe ainda, mas Deus quer te tirar do ambiente de más companhias e levar você para um ambiente de boas companhias. Mas Deus quer tirar você do ambiente de onde as pessoas têm vícios e trazer para você um ambiente onde as pessoas não têm vício. Deus quer tirar você de locais onde existem pessoas desonestas e trazer para você, para lugar onde existem pessoas honestas. Deus quer tirar você de um lugar onde existem pessoas que só murmuram, que só reclamam o dia inteiro e trazer para você para um lugar onde as pessoas falam bem, falam coisas boas, falam palavras boas, proferem palavras boas, não ficam murmurando, não ficam reclamando. Deus quer tirar você de local onde as pessoas são negativas, nada dá certo, isso não vai conseguir, você não vai conseguir, isso vai dar errado, você não pode dar esse passo, você não consegue avançar, e quer trazer você para um outro lado te dizendo, você vai conseguir, você vai alcançar, você pode ter, você pode dar esse passo de fé, você será um vencedor. Deus quer te tirar de um ambiente de imoralidade. Deus quer te tirar de um ambiente de pecado. Deus quer te tirar de um ambiente virtual sem limites e te colocar ao lado de pessoas que têm limites nas redes sociais. A internet é terra sem lei, seu coração não. A internet é terra sem lei, a sua mente não. A internet é terra sem lei, a sua casa não. A internet é terra sem lei, a sua igreja não. A internet é terra sem lei, o seu trabalho não, a sua companhia não, pois existe alguém nos altos céus que comanda os seus negócios. Existe um Deus no céu que comanda a sua empresa, que comanda a sua companhia, que governa a tua casa, que governa a tua igreja, que governa os ambientes bons. Quando eu venho falar de mudança, Deus também nos fala de pessoas. A história de Abraão nos ensina isso quando Deus diz, sai da tua parentela. Deus já tirou da terra, agora está tirando da parentela. Presta bem atenção. Nem toda pessoa pode caminhar com você para onde Deus está te levando. Repita para quem está do seu lado. Nem toda pessoa pode caminhar com você para onde Deus está te levando. Eu acho que esse lado aqui está melhor. 1, 2, 3 e... Nem toda pessoa. Me ajuda aqui no meio. Nem toda pessoa pode caminhar com você para onde Deus está te levando. Cutuca quem está do seu lado e grita no ouvido dele e fala assim, nem toda pessoa pode caminhar com você para onde Deus está te levando. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar, vai ter que mudar. Nem todo mundo consegue enxergar o ambiente de onde Deus te tirou. Nem todo mundo sabe para onde Deus está te levando e talvez não irão te acompanhar. Eu sei que dói, irmão, deixar o pai para trás. Parece até que Deus está falando aqui para imigrantes. Tem gente que tem medo de ser imigrante, irmão. A Bíblia já nos ensina a ser imigrante há muito tempo. Deus quis usar Abraão, tirou ele de Ur. Quem é Abraão hoje? Talvez você não entendeu por que Deus te tirou. Talvez aqui vou falar Valadares. Você está sem entender por que Deus te tirou de Valadares. Você está sem entender por que Deus te tirou, sei lá, de Coroaci.
Você está sem entender por que Deus te tirou do sul? Por que Deus te tirou do norte? Por que Deus te tirou do Rio de Janeiro? Eu estou te dizendo, Deus irá fazer com você, assim como fez com Abraão. Tornará o teu nome grande e saberão que só o Senhor é Deus. Deixar não significa parar de amar. Deixar não significa parar de amar. Eu amo os meus pais, mas tive que deixar para viver o novo de Deus. Eu amo a minha família, meu pai, a minha mãe, eu choro todos os dias, quase por falta dele, por saudade. Apesar de termos aí a internet que nos auxilia com as chamadas de vídeo e de voz, e Abraão não tinha isso. Ele estava indo para um lugar que não sabia com a sua família, para onde Deus havia mostrado. Irmão, se esse homem não se tornasse o pai da fé, eu não sei quem se tornaria. É difícil de acreditar, mas só você sabe o que você largou para trás, e Deus não se esquece disso. Continua comigo na mensagem que eu vou te mostrar o quão bom é ser obediente quando nós ouvimos a voz de Deus. A ordem de Deus foi para Abraão sair da terra e depois abandonar a parentela. Não fica com medo. Deixa aí. Deixa seguir. Deus já te tirou. Muda. Significa entender que algumas companhias nos impedem no nosso crescimento espiritual. Abraão teve que entender mais a voz de Deus do que a opinião das pessoas. Parece até que Abraão leu o Salmo de número 1. Bem-aventurado Abraão, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Abraão não sabia para onde estava indo, mas eu sei que existia ímpio e idólatra lá na terra de Abraão, e ele não parou no caminho dos ímpios, ele não ouviu o conselho dos ímpios e nem se assentou no caminho, na roda dos escarnecedores. E eu vou te dizer, Deus tem algo para você, porque Deus já viu várias vezes você fechando o seu ouvido para os conselhos dos ímpios. Quantas vezes Deus já te observou você dizendo, eu não paro no caminho dos pecadores. Quantas vezes você disse, não, dessa forma não é a forma correta de agir, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela eu vou meditar de dia e de noite. Deus está vendo a sua caminhada, como observava a caminhada de Abraão. As pessoas nos acomodam, e nós precisamos parar de ouvir o que a multidão diz, e ouvir o que Deus tem dito a nosso respeito. Eu não sabia, minha mãe me ensinou, que quando eu dobrar os meus joelhos, eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, silencia a minha multidão de pensamentos. Quantas vezes eu me peguei de joelhos dobrando e pensando, tem conta para pagar amanhã? Ai, eu tenho que fazer janta daqui a pouco. Ai, Jesus Cristo, tem misericórdia. Ah, minha neta, meu cachorro, meu periquito, meu papagaio. Eu estou de joelho dobrado 1 hora, 2 horas e eu não consegui orar. A multidão de pensamento. Peça para Deus silenciar a multidão dos pensamentos, para que você tenha condições de ligar a sua mente ao trono dos céus. Eu tenho certeza que essa estratégia vai fazer com que você seja mais assertivo. Não se deixe influenciar. Nós vemos que as pessoas influenciam, sim ou não? Nós vemos Josué e Caleb indo espiar Canaã. E quando eles vão espiar Canaã, junto com outros 10 espias, e ele chega lá e vê que tem um tanto de gigante. E aí Josué e Caleb voltam junto com o povo, mas o povo medroso volta na frente dizendo, não tem jeito. Canaã está cheio de gigante. Mas quem tinha dado a palavra?
Deus já tinha dito para Josué e Caleb lá no Egito, Canaã é sua. E aí eu estou vendo Caleb com 85 anos de idade, dizendo, eu não tenho medo desse povo não. Eu não vou me amedrontar. Eu vou para essa batalha, essa terra é minha e eu quero a minha herança. Não sinta medo quando a multidão se levantar diante de você, vendo você caminhar para uma direção diferente. Você não é igual a todo mundo. Eu queria falar isso com alguém um dia. Minha mãe falava isso comigo, eu quero falar com os outros também. Eu queria vestir uma calça e falava, mãe, mas todo mundo tem. Mas você não é? Papai do céu está te dizendo, você não é todo mundo. Se o mundo vai para a direita, você vai para a esquerda. Se o mundo vai para frente, você vai para trás. Se o mundo vai para cima, você vai para baixo. Sempre na contramão do mundo. Deus nos ensinou isso. Então, se você está perdido, observa para onde o mundo vai. Alguns sábios, não sei o nome, mas já dizia que é mais fácil aprender com o erro dos outros. Seja inteligente, caminha para onde o mundo não está indo. Vai na direção oposta. Vai na direção dos céus. Vai na direção dos bons princípios. Vai na direção das coisas honestas. Vai na direção dos bons lugares. Vai na direção de uma igreja. Vai na direção de alguém que pode te ajudar com bons conselhos, com sabedoria, com conselhos bíblicos. Na direção contrária. E aí nós vemos outras várias mensagens que poderiam nos ensinar isso, que pessoas têm a capacidade de nos influenciar. E às vezes a gente tem a intenção às vezes a gente pensa que está caminhando sozinho. Porque a gente é o único diferente, não. Quando você começa a pensar como outras pessoas, você vai ver que existe uma igreja que caminha na mesma direção de você. E você não está sozinho como você pensava. Talvez você é um Elias que estava escondido na caverna e pensando que só tinha você que Jezabel não tinha matado. Era só você que está vivo. Mas Deus me manda te dizer, ainda existe mais um bocado de profeta escondido por Deus. Deus está com você e existem pessoas boas que querem caminhar ao teu lado. Deixa eu correr, senão não dá tempo para terminar. Deus muda o destino, sim ou não? Por quê? Porque Deus tirou Abraão de Ur, já mudou o ambiente, já mudou as pessoas, agora quer transformar o destino. Quando ele fala assim, farei de você um grande povo. Farei de você e o abençoarei, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Deus primeiro muda a identidade de Abraão. Como eu disse, Abraão não era Abraão, Abraão era Abrão. E Deus transformou até o nome de Abraão. E talvez Deus fez assim com você, Deus já transformou o seu nome, te deu nova identidade, já te deu. Olha, talvez você ainda não conseguiu entender. Você saiu de algum lugar, não tinha nada, e saiu levando a sua família. Aí Deus te trouxe para outro lugar, agora você já tem casa. Deus tirou da terra, tirou do meio de algumas pessoas, agora colocou outras pessoas no seu lugar. Agora Deus está começando a mudar o seu nome. E a Bíblia me manda te dizer que Ele te fará grande, mudando a sua identidade. Abraão era apenas um homem sem filho. Sara não tinha condição de gerar, ele era estéril. Mas aí Deus fala para ele assim, depois que ele saiu. Quando a gente lê, Deus não fala para ele que ele é pai de uma grande nação antes de sair de Ur. Deus fala depois que ele saiu. Então a intenção é te mostrar que Deus quer te prosperar, mas depois que você sair, depois que você aceitar a mudança. E aí a gente vê o seguinte, Deus não vê apenas o que você é hoje, Ele vê o que você pode se tornar grande diante dele. E aí eu venho te falar o seguinte, o presente não limita o futuro que Deus preparou para você. O presente não limita o futuro que Deus preparou para você. O que você está passando agora não é o mesmo local que você vai terminar. Talvez você está pensando assim, não sei se aqui é para me viver a vida inteira. Não, esse quadro vai mudar, essa situação vai mudar, esse presente vai mudar. Deus tem algo muito
muito maior para você. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Você precisa entender. Deus muda a condição. Quando ele diz para Abraão, eu te abençoarei, ele diz o seguinte: a bênção de Deus vai além das finanças. Ela alcança a vida espiritual, ela alcança a família de Abraão e o propósito e o relacionamento com ele. Olha, presta bem atenção. Quando Deus abençoa, ele transforma áreas da vida que ninguém consegue transformar. Eu estou te dizendo que Deus vai te abençoar. E sabe aquela dívida que você tem, que você já olhou para ela, que você fica namorando ela há muito tempo, dizendo eu não tenho condição de pagar? Deus te dará condições de pagar essa dívida. Quando você for no advogado e dizer assim, olha, não tem jeito para você conseguir o seu green card, não tem jeito para você conseguir a sua cidadania, Deus vai te abençoar e você vai conseguir. Quando você olhar para as coisas negativas e você não entender, você precisa entender que além de Deus trazer todas essas mudanças, ele vai te fazer próspero. Talvez a prosperidade seja no âmbito financeiro, glória a Deus por isso. Mas tem gente que vai ser muito mais próspera espiritualmente do que financeira. Talvez tem gente que vai ser muito mais próximo financeiramente do que espiritual. E é entendível, porque Deus tem ali o equilíbrio de todas as coisas. Você já imaginou se essa igreja fosse só de irmão que é próspero financeiramente? O pastor falaria sobre as coisas espirituais e a igreja não daria glória. Ou se a igreja fosse cheia somente de pessoas espirituais, o pastor falaria, pregaria, e o céu ia descer sobre a igreja e ninguém ia entender nada quando o pastor trouxesse algum conselho financeiro. Por isso Deus tem uma balança, ele tem um equilíbrio. Então não se preocupe se você estiver caminhando do lado de alguém que é rico demais e você está aí caminhando com um pouquinho. Entenda que talvez Deus pendeu a balança do seu lado para o lado espiritual. Talvez o segredo seja você se entregar diante do Senhor e entender o seu propósito. Eu não sei, meus irmãos. Eu sei que Deus tem o melhor para cada um de nós e que quando chegar no céu, a questão financeira não vai mudar nada, mas a vida espiritual vai ser a mesma. Todo mundo vai adorar do mesmo jeito, todo mundo vai servir do mesmo jeito, todo mundo vai adorar a Deus eternamente da mesma maneira. E a Bíblia diz que Deus muda até a influência de Abraão. Que Abraão, como eu disse, não era ninguém, mas a Bíblia diz que engrandecerei o teu nome. Abraão saiu como um homem comum e desconhecido. Hoje, há milhares de anos depois, quantos de nós não conhecemos a história de Abraão? E assim vai ser. Não sei se você vai ter oportunidade para poder voltar para onde saiu. Mas eu quero que você entenda, talvez você não precise chegar lá, mas alguém vai dizer, sabe o Mateus? Eu lembro do Mateus, quando o Mateus andava por aqui puxando a cachorrinha. Hoje o Mateus está longe, sendo próspero na casa do Senhor. Eles conhecerão o teu nome porque Deus te tornará influente. E eu já caminho para o final dessa mensagem. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: o propósito de Deus, ele nunca termina em nós. Isso é muito importante. O propósito de Deus, ele nunca termina em nós. Ele sempre alcança a vida de outras pessoas por meio de nós. Deus sempre alcança a vida de outras pessoas por meio de nós. Se Deus te fez próspero financeiramente, é para que você abençoe alguém financeiramente. Se Deus te fez próspero espiritualmente, é para que você abençoe a vida de alguém espiritualmente. Eu gostaria de te pedir para que você pudesse ficar de pé para receber essa palavra que Deus tem para você. Quando Deus te chama, Ele não muda apenas o seu endereço, Ele não muda apenas o seu destino, Ele muda a sua identidade, Ele muda a sua história. Deus muda a geração. Talvez as pessoas estão olhando para você e você apenas vê as limitações, mas Deus está olhando para você, está vendo um grande pai de família. Deus está olhando para você e vendo uma mãe de família. Deus está olhando para você e vendo um homem próspero, uma mulher próspera. Deus está olhando para você e vendo uma pessoa a qual Ele irá exaltar. Deus mudará o seu destino. Deus mudará o seu destino. Seja a boca de Deus para alguém e diga para ele: Deus mudará o seu destino. Deus mudará a sua história. Eu gostaria de deixar você com alguns momentos, alguns
antes do pessoal começar a louvar, com alguns segundos apenas, você vai fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça. Enquanto tiver alguém de olho aberto, eu não falo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Começa a fazer uma oração aí. Fala com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, Jesus. O Senhor tem levantado pessoas novas para poder estar caminhando ao meu lado, Senhor. Continua mudando a minha história, Jesus. Talvez eu não te obedeci até hoje, mas a partir de hoje eu prometo ser fiel. Eu prometo te honrar, eu prometo ser honesto. Jesus Cristo coloca pessoas boas para caminhar em meu redor. Pois eu creio, ó Pai amado, nas tuas promessas. Eu vou ouvir a tua voz e te obedecerei. Comece a orar aí. Vamos aumentar o volume da nossa adoração. Vamos clamar ao Senhor aqui nessa noite pela sua vida, para que Deus mude a sua história, ou a história de quem está do seu lado, de algum familiar, porque precisa de mudança na vida. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais Deus.